Anteriormente nós falamos de Atos 1:8. Atos 1:8 é a regra de Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então nós falamos as palavras ali no original, lambano, dunamis, martirion. Nós falamos o significado dessas palavras. E hoje nós vamos falar do Pentecoste, que é o cumprimento, é o começo, é o início de Atos 1:8. Nós precisamos ter na nossa cabeça Atos 1:8 para a gente poder interpretar o livro de Atos, porque ali é a fórmula da interpretação do livro. O Pentecostes, se encontra lá no Atos capítulo 2. Quem tem a Bíblia, vocês poderiam abrir lá em Atos capítulo 2, que nós chamamos de a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo, ela está prefigurada em Noé, na arca, quando Noé soltou uma pombinha e ela voltou. Isso está falando da primeira vez do Espírito Santo na terra, que ele estava pairando sobre a face das águas, em Gênesis capítulo 1, verso 2, e o Espírito Santo ele se retirou da terra. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, a pomba foi retirada, ou seja, Noé mandou a pomba veio e a pomba retornou. Deus mandou o Espírito pairar sobre as águas, e o Espírito ficou até Gênesis 6, quando os filhos de Deus se engraçou com as filhas dos homens, e houve muita impiedade, iniquidade, e o próprio Deus disse: o meu Espírito não vai ficar com vocês, vivendo 1000 anos, tentando convencer vocês, e vocês vivendo no pecado, na dispensação da consciência. Então Noé, quando a pombinha voltou, depois Noé solta de novo a pomba, e agora a pomba, depois de algum tempo, ela vai trazer um ramo de oliveira no bico, e isso está falando do Espírito Santo sobre Jesus, que o Espírito Santo pela segunda vez veio à terra, agora em Jesus, e Jesus voltou, mas voltou com o ramo da oliveira, significando que Jesus tinha feito uma obra de salvação em prol dos homens. Ou seja, a primeira vez que a pomba foi solta, ela retornou vazia, mas agora a pomba está voltando com um ramo de oliveira no bico, falando do que Cristo tinha feito. A segunda manifestação do Espírito, visita do Espírito na terra, foi em Jesus. E quando Jesus foi ao céu, o Espírito que estava em Jesus subiu ao céu. Se nós lermos Lucas no capítulo 1, Atos no capítulo 1, nós vamos ver que os 40 dias que Jesus ficou na terra, ele ficou dando mandamentos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Agora Noé, depois de algum tempo, ele soltou a pomba pela terceira vez, e pela terceira vez a pomba não voltou mais. Isso está falando do Espírito Santo descendo sobre a igreja, que o Espírito não vai retornar mais para o céu. Então nós vemos a prefiguração do Pentecostes e do trabalhar do Espírito Santo ali na arca de Noé, quando o dilúvio havia terminado, e Noé queria saber se as águas estavam baixando ou não. Veja que pela terceira vez a pombinha não voltou, mostrando para nós que o Espírito de Deus, ele não vai voltar mais para o céu, que agora o Espírito de Deus, desde Atos 2, ele ficará aqui na terra para sempre. Mas aí vem a pergunta: mas na grande tribulação, o Espírito não vai ser retirado junto com a igreja? Não, o Espírito não será retirado na grande tribulação, porque se o Espírito Santo for retirado naqueles 7 anos, não haverá salvação. E se nós lermos em Apocalipse no capítulo 7, no capítulo 15, no capítulo 17, nós vamos ver muitos salvos no período desses 7 anos de grande tribulação. É impossível alguém ser salvo sem a presença do Espírito Santo. Ao contrário do que nós pensamos, na grande tribulação, o Espírito de Deus vai trabalhar intensamente
para que nesses 7 anos pessoas recebam a salvação. E depois dos 7 anos Cristo retorna, começa o milênio, daí é a plenitude do Espírito, e o Espírito não sai mais da terra, porque no fim dos 1000 anos tem um juízo final, e aí o céu vai descer para a terra, e o Espírito já estará aqui. Então nós vemos ali em Noé, quando Noé solta por 3 vezes a pomba, mostrando o trabalho do Espírito Santo, e o Espírito saindo nas 2 primeiras vezes, e pela 3ª vez o Espírito de Deus ficando, que é o dia de Pentecostes. Amém? Vocês entenderam até aqui? Glória a Deus. Bom, Pentecostes então, nós vamos ler aqui essa palavra Pentecostes, né? É a segunda festa mais importante do calendário judaico, é a segunda mais importante, porque a primeira é a Páscoa, e a terceira é o tabernáculo. Tem 7 festas em Israel, que foi dado pela lei, e 3 de suma importância, e os judeus, eles tinham um mandamento de estar em Jerusalém, ou na capital de Israel, em uma dessas 3 festas, ou na Páscoa, que é a primeira e principal, o Pentecostes, que é a segunda festa principal, ou o tabernáculo, que é a festa das cabanas. Então veja que Pentecostes é uma palavra grega, a influência dos gregos está no nome Pentecostes. Deus não deu esse nome de Pentecostes, Deus deu outro nome. Mas se nós formos lá para os 400 anos de silêncio, nós vamos ver o Império Grego dominando o mundo todo, dominando Israel. E o mundo grego, ele helenizou aquele mundo. Ou seja, o que é helenizar? Helenizar, os gregos, eles tinham uma ideia diferente de conquista. Os outros povos, quando conquistavam, por exemplo, Israel, eles pegavam as pessoas de Israel e levavam para a sua nação, os babilônicos, os assírios, os medo-persas. Mas os gregos, eles não tinham essa filosofia de conquista. Eles deixavam o povo ali no seu próprio território e educava eles na cultura, na mitologia, na língua deles. Isso chama helenizar. Quando você lê na Bíblia, então, por exemplo, assim, judeus helenistas, você vai começar a ligar então que eles são judeus, mas eles vivem o mundo grego, eles falam grego, eles escrevem em grego, e eles moram em algum lugar que a influência grega é muito forte. Então essa palavra Pentecostes, ela começou a surgir no ano 300 antes de Cristo, por influência dos gregos, e essa palavra significa 50 dias após a Páscoa, certo? 50 dias, vê, que quando o Brasil foi campeão, como que a gente gritou? É penta. Olha o André, que sabedoria. Ronaldinho, André, Calé. É penta, 5. Penta é 5. Agora, Pentecostes é 50. Então a palavra Pentecostes tem esse sentido, simplesmente 50 dias após a Páscoa. Mas o nome da festa dada por Deus para Moisés, tem vários nomes, e a gente não pode ter essa confusão, porque você vai pensar que é um monte de festa, mas é uma festa só. É que o nome está no Novo Testamento, está em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e no Velho Testamento escrito no hebraico antigo, que não se escreve mais. Então por isso tem essas diferenças, e a gente pensa assim, qual festa está falando agora? Pentecostes também é chamado, então, para vocês entenderem, a festa das colheitas, Levíticos 23, 17, a festa das primícias ou dos primeiros frutos, Levíticos 23, 17, e a festa das semanas. Então, quando você vai para o Velho Testamento, você começa a ler Êxodo, meu Deus, todas aquelas festas, leis, ordenanças, você vai se deparar com essas festas aqui. Farás uma festa de 7 dias, que é a festa das colheitas. Depois você vai para Deuteronômio, vai estar lá escrito: fará uma festa das primícias, festa das semanas. Então esses 3 nomes é o mesmo nome
no grego, Pentecostes. Amém? Certo? Então Pentecostes, por que se chama, por exemplo, Festa das Semanas? Porque Pentecostes se dá 7 semanas depois da Páscoa, mais um dia. Então se conta 7 semanas, dá 49. No 50º dia, dá 50. Então todo Pentecostes, que é chamado de Festa das Semanas, porque são 7 semanas. Se você fazer 7 vezes 7 dá 49, mais um se torna 50. Então sempre a festa de Pentecostes, ela é comemorada, ela é festejada no domingo, porque se começa a se contar de sábado a sábado, 7 sábados. No próximo dia é festa de Pentecostes. Então a gente sabe por aí que o Espírito de Deus veio na terra Atos 2 aconteceu num domingo, certo? Um domingo, 50 dias depois da Páscoa. Amém? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tem? Tem alguém alguma dúvida? Certo? Bom, então vamos entender, né? Se vocês pegar o Velho Testamento lá, que é um Velho Testamento muito difícil às vezes de compreensão, vocês vão ler lá, festa das colheitas, festa das primícias, festa das semanas, e aí vocês vão para o Novo Testamento, vai estar falando Pentecostes, porque Pentecostes é a palavra grega, que se traduz por essa festa aí, que é a festa da semana, das primícias e das colheitas. Então ela aconteceu num domingo, Jesus morreu na Páscoa, certo? E ressuscitou 3 dias depois, ficou 40 dias aqui. Então, Atos capítulo 1 acontece uma semana, mais ou menos uma semana, antes do Espírito vir. Ou seja, Jesus ficou 6 semanas, praticamente, e ele subiu, e na 7ª semana, mais 8 dias depois, de 8 a 10, o Espírito de Deus desceu sobre a terra para cumprir o que aconteceu com Noé, de ter solto a pomba, e a pomba não voltar, e o Espírito não voltará mais, o Espírito ficará na terra e nos salvos. Amém? Então vamos ler aqui. Vocês entenderam o que é Pentecostes? Mas nós vamos ver muitas coisas que é Pentecostes, porque aí nós vamos ter que estudar o que é colheita, o que é primícia, eu já estou falando da semana, mas nós vamos estudar, né? Então Pentecostes, ela é colheita, ela é primícia, Pentecostes é muitas coisas, e nós vamos estudando aqui hoje. Eu vou falar só um aspecto disso. Cumprindo-se, Atos 2, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Bom, aí você vai ler o texto todo aí, e você vai ter o entendimento do que aconteceu. Mas vamos ver se vocês pegaram, se vocês são inteligentes. Se a Páscoa é a festa principal, a segunda é o Pentecostes. O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Qual evento nas Escrituras está atrelado então ao dia de Pentecostes? Qual evento monumental, importante, fundamental, necessário está atrelado, junto, envolvido, que aconteceu também no dia de Pentecostes?
Ai, como se tivesse entendido, né? Mas vamos lá então. Se você responder, meu Deus, aí meu conceito mudou. Se a Páscoa é a festa mais importante do calendário judaico, Jesus morreu na Páscoa. 50 dias depois é o Pentecostes, festa das semanas, festa da colheita, festa das primícias. O que aconteceu no Pentecostes que está atrelado a toda a Bíblia é muito importante. Junto com o Pentecostes aconteceu um evento muito importante, e esse evento é um evento que define a nossa fé de forma completa, total e cabal. Na Páscoa define a nossa fé, porque Cristo é o Cordeiro Pascual, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às 3 da tarde, quando Cristo morreu, era o horário que o sumo sacerdote matava o cordeiro que ia entrar no Santo dos Santos. Às 3 da tarde tocava-se uma trombeta anunciando que o sumo sacerdote havia matado o cordeiro. E foi às 3 da tarde que Jesus bradou: Tetelestai, está pago, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja que Jesus é o cumprimento dessas festas. Jesus é o cumprimento da Páscoa, do tabernáculo, do Pentecostes, do jubileu, da expiação, do Yom Kippur, de todas essas festas judaicas. Jesus é o cumprimento de todas elas. E no Pentecostes aconteceu um evento extraordinário, no mesmo dia de Pentecostes. Qual é esse evento? Simples: o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, lógico que não. O batismo vai acontecer agora aqui, né? Que eu vou entrar aqui, gente. É difícil, né? Mas amém. Eu perdoo. Hã? Lógico que não. Lógico que não. Errou mais que você? Não, ele não errou mais que você. Ele só errou um pouco. Porque Jesus, ele não foi aos céus, nem na Páscoa e nem no Pentecostes. Ele ressuscitou na Páscoa, e de 10 a 8 dias antes do Pentecostes ele subiu. Então ele subiu no dia de Pentecostes. De fogo a casa encheu. Foi Deus que mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo para todo lado, era brasa viva, e que poder. Quem sabe não é o dia de Pentecoste. Eu quero ver. Vai, Elisete, você que é anciã. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Vai, Gra, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Ah, não é a música, é a resposta. Moisés lá no Monte Horebe sentia o poder de Deus. A sarça não se consumia, era um mistério de Deus. Se Jesus morreu na Páscoa e no Pentecostes o Espírito de Deus veio, o Pentecostes não é o Espírito vir. Para os judeus, Pentecostes é a festa das colheitas, a festa das primícias, a festa das semanas. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Se a gente chegar lá em Israel agora, vocês estão confundindo, a gente chegar lá em Israel agora e falar assim, Pentecostes, eles vão falar colheitas, primícias, semanas, 49 mais 1, depois da Páscoa, sim, sagrado, a segunda festa mais importante. Agora, se a gente vir para o mundo cristão, Pentecostes não é colheita, não é primícia, não é semana. Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Mas nós estamos falando da festa do Pentecostes, certo? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram 430 anos no Egito, certo? 430 anos no Egito, certo? Moisés vem, durante um ano, destila sobre eles 10 pragas, certo? Certo. Eles vão sair do Egito. Qual é a festa? Qual que é a festa que vai acontecer justamente pela saída deles do Egito? A Páscoa. A Páscoa. Israel saiu do Egito na
Páscoa. Nós saímos do mundo por causa da Páscoa, não a dos judeus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, certo? Páscoa quer dizer passagem, não é coelhinho, né? Páscoa quer dizer passar, que o anjo da morte passou por onde havia o sangue, certo? 50 dias depois eles chegaram no Monte Sinai, e no Monte Sinai foi dado a lei. Olha o Luiz Otávio, olha, juiz de Deus, a lei. 50 dias depois, no dia de Pentecostes, veio a lei. Então, se você chegar num judeu e falar assim, Pentecostes, ele vai falar assim, sim, primícias, semanas, colheita, lei, lei, porque Moisés recebeu a lei 50 dias depois da Páscoa. Então Pentecostes tem a ver com a lei, amém? A festa judaica, nós estamos falando da cultura, da lei dada por Deus a Israel, para a gente poder entender o dia de Pentecostes para nós, certo? Então a Páscoa, os judeus saíram do Egito, o Pentecostes eles receberam a lei. Então Pentecostes e lei, eles têm um vínculo, eles têm um entrelaço, porque a lei foi dada no dia de Pentecostes. Então Pentecostes é a lei, e o Espírito ser derramado no dia de Pentecostes vai falar muito do que é o Pentecostes. O Espírito ser derramado no dia de Pentecostes vai falar muito do que é o Pentecostes, porque a lei foi dada no Pentecostes, mas agora Deus fez questão de usar o Pentecostes para que o Espírito de Deus descesse, ou seja, no mesmo dia que a lei veio, no Pentecostes, o Espírito de Deus veio também no Pentecostes. Então tanto lei quanto o Espírito Santo veio na mesma festa, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então isso está mostrando para nós um contraste entre a lei e o Espírito, certo? Então o Pentecostes para os judeus é lei, mas o Pentecostes para nós é o Espírito Santo. Agora tem um entrelaço tão grande, um contraste tão grande, porque quando a lei veio, ela veio no dia de Pentecostes, e quando o Espírito veio no mesmo dia que a lei veio, substituindo a lei. Quem substitui a lei? O Espírito. Então vamos entender, a primeira coisa então que é Pentecostes, fora toda essa explicação que eu falei, é que o Pentecostes foi dado no dia da lei, né? A lei foi dada no dia do Pentecostes, e o Espírito Santo veio no dia desse Pentecostes, esses 50 dias depois da Páscoa. Então vejam, irmãos, que eu queria que vocês entendessem, vocês não fossem ignorantes. Quando alguém fala assim, ó, nós somos pentecostais, o que isso quer dizer? Se a gente fosse levar na literalidade, no sentido etimológico da palavra, no sentido estrutural da festa, o que quer dizer então, nossa igreja é pentecostal, fulano é pentecostal? Se nós fôssemos entender isso na literalidade, nós diríamos, nós somos aqueles que são dos 50 dias depois da Páscoa. Nós somos daqueles que vivemos as primícias e as colheitas. Nós somos daqueles que vivemos a lei. Mas aí a palavra Pentecostes, ela foi usada por alguém na história, né? Lá na Rua Azusa começou isso em 1903, 1904. Lá a Rua Azusa voltou esse movimento de falar em línguas em 1900.
na Rua Azusa, e aí começaram a falar os pentecostais, porque o Espírito Santo foi dado nesse dia de Pentecostes. Então é só isso, não tem um sentido nós somos pentecostais, porque a palavra Pentecostes é poder. Pentecostes não tem nada a ver com poder, tem a ver com 50 dias depois da Páscoa. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo explicar, para vocês não ser pessoas que estão falando uma coisa que não tem nada a ver, e se vocês se deparam com alguém que sabe, vai falar para vocês, não é isso que é Pentecostes. Agora, nós nos denominamos pentecostais justamente porque o Espírito de Deus foi derramado no dia de Pentecostes. Mas se a gente for olhar mesmo na raiz disso, na literalidade, nós não deveríamos ser chamados de pentecostais, porque não tem sentido. Nós só somos porque nós acreditamos no Espírito que foi dado no dia de Pentecostes. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quantos entenderam? Diga amém, para ver se eu... Então olha só, eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, para a gente ver o contraste do dia de Pentecostes com a lei, porque Pentecostes é lei, e é isso que nós vamos falar hoje aqui, que o Pentecostes dos judeus é lei, e o Pentecostes que os discípulos estavam envolvidos é o Espírito Santo. Então o judeu vai dizer, se vocês são pentecostais, vocês têm que guardar a lei, porque o Pentecostes e a lei foram vindas no mesmo dia. Então Pentecostes para eles é lei. Se você falar assim, Pentecostes, vamos falar, nós precisamos de Torá, nós precisamos de 10 mandamentos, nós precisamos das festas, nós precisamos dos 613 mandamentos, nós precisamos da lei moral, da lei civil, da lei cerimonial, nós precisamos disso, é isso, dos 613 mandamentos, dos mandamentos negativos, dos mandamentos positivos, dos mandamentos para o próximo, dos mandamentos voltados para Deus. Nós precisamos de mandamento. Eles têm isso na cabeça deles, o que é Pentecostes. Mas para nós, Pentecostes é ser cheios do Espírito Santo, que foi esse dia que o Espírito de Deus veio, certo? Então olha só, em Êxodo, capítulo 19, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, né? Êxodo 19, 9, olha só como que é a lei. Veja que por fim, Pentecostes, para nós, é o Espírito de Deus substituindo a lei. E veja o contraste que aconteceu. Quando você lê Êxodo 19, você vai ver Moisés e todas aquelas 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, no Monte Sinai. A lei vai ser dada aqui no capítulo 19 e 20. O capítulo 19 e 20, os capítulos são os capítulos que a lei está sendo dada. Até o 32, Moisés está ali, recebendo a lei. E olha só, o 19, 9 diz assim: disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou a palavra do Senhor ao povo. Então veja que na lei, que foi no dia de Pentecostes, Deus, Ele veio na nuvem. O máximo que Deus conseguiu fazer é vir numa nuvem e diz para Moisés que o povo ia ouvir a voz, para que eles crescem em Moisés. Veja, eles vão receber a lei. Como que eles vão receber a lei? Deus veio na nuvem. Deus não se aproximou, Deus não desceu, Deus não colocou o pé, Deus não encheu ninguém, simplesmente Deus estava na nuvem. E aí, no dia de Pentecostes, toda a casa encheu. Deus não ficou sobre aquela casa, mas Deus entrou dentro da casa, mostrando as diferenças que havia do Pentecostes dos judeus para o Pentecoste dos cristãos. No Pentecoste dos judeus, que é a festa, Deus simplesmente veio na nuvem, mas no Pentecoste dos cristãos, Deus encheu a casa. Aí o segundo Êxodo 19, 10 e 11, o povo se purificou, porque foi um evento tão extraordinário,
O versículo 10 e 11 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Então olha só, Deus mandou o povo se santificar, tomar banho, não ter uma sujeira no corpo. Já ia dar rola em umas pessoas aqui. E era para santificar 3 dias os casados. Santificar aqui era o seguinte: 3 dias os casados não poderiam deitar junto, marido e mulher não poderiam estar juntos. Era a santificação de 3 dias. E eles deveriam ficar tomando banho, se preparar, porque no terceiro dia Deus ia vir sobre o monte. Olha só, sobre o monte. Olha como que Deus já está ensinando para nós, como que é na lei e como que é no Espírito. Na lei, o povo tem que se santificar para Deus vir no monte. Olha, parece até as pregações que a gente ouve hoje. Santifique porque Deus vai vir no monte agora. Santifique porque Deus vai vir na igreja agora. Não, é a lei isso. Agora, aqui no Pentecoste cristão, Jesus purificou a igreja. Não foi o povo que se santificou, foi Jesus que santificou a igreja. É Jesus que santifica a igreja. Efésios 5, 26, Tito 3, 5, fala que pela lavagem da palavra Ele nos limpou, nos santificou. Então veja que na lei o povo tem que se santificar, e a santificação da lei é externa, ou seja, é vestes arrumada, limpa, é corpo limpo, é homem e mulher não fazer sexo durante 3 dias. Agora, para eles receber a lei, agora para os discípulos receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Jesus antes purificou eles. O terceiro é que no Sinai o povo tinha limites, não podia se aproximar. Olha só, então olha, Deus veio na nuvem, Deus mandou o povo se santificar, se purificar, e Deus deu limite para o povo. Aquele monte Sinai de 3 quilômetros de altura, o povo ficou ao redor. Vai descer a lei vai vir, e Deus está dando ordenança de como a lei vai vir no dia de Pentecostes. Olha o contraste com o Pentecoste cristão, porque se lei e Pentecoste andar junto, agora o Espírito Santo e Pentecostes para nós vai andar junto, e nós estamos vendo a diferença do Pentecoste para os judeus e o nosso Pentecostes. E aí, se as pessoas não entenderem isso, por isso que elas ficam misturando lei com graça, Moisés com Jesus, porque elas não entendem, não sei o que acontece. Veja aí no versículo 12 e 13: marcarás limite ao povo em redor, dizendo, olha só, guardai-vos de subir ao monte, e não toqueis o seu termo, todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Olha só, Deus ia subir e Deus ia descer na nuvem, e no terceiro dia Deus ia estar no topo do monte. O topo do monte Sinai, ele é queimado, o topo dele, deve ter sido nesse dia. E Deus está dizendo aqui, ó, para o povo, 3 milhões de pessoas, aqueles judeus que tinham saído do Egito na Páscoa, 50 dias depois, eles estão recebendo as orientações, marcando limites, eles não podiam tocar, senão eles iam morrer, certamente será apedrejado ou flechado. Versículo 13: nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Veja que o povo só ia poder subir no monte quando Deus fosse embora do monte. E se alguém tocasse no monte, ia ser morto. Então Deus colocou limites, porque ia ser dada a lei. Agora, olha a diferença do dia de Pentecostes. No cenáculo, aqueles 120 homens, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 2,6 diz o que em Atos 2,6? Olha só o que diz em Atos 2, verso 6: quando, pois, se fez ouvir aquele som,
Ajuntou-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Se na entrega da lei o povo teve limites, no dia de Pentecostes, no cenáculo, todo aquele povo que estava na cidade devido à festa, se aproximou. Então olha os contrastes que está acontecendo entre a entrega da lei e a vinda do Espírito Santo. Na entrega da lei, Deus veio na nuvem, Deus mandou o povo purificar, Deus colocou limites para o povo não tocar no monte, se tocasse ia ser morto. Agora, no Pentecoste que o Espírito desceu, o Espírito Santo encheu a casa, foi Jesus que purificou a igreja, e o povo se aproximou por causa do Espírito Santo. Na lei o povo teve que ficar com limites, não podia passar daquele limite, mas quando o Espírito desceu, os limites se romperam, as pessoas se aproximaram. Então, veja que o Pentecostes é a entrega da lei, e o Pentecostes está fazendo essa separação entre a lei e o Espírito. Aí no versículo 14 e 15, diz aqui que Moisés, ele desceu do monte e consagrou o povo. Olha só, então Moisés, no capítulo de número 19, 14 e 15 diz assim: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E Moisés disse ao povo: estáis prontos para o terceiro dia, não toqueis mulher nenhuma. Então isso já está dizendo para nós. Olha só, Moisés teve que descer, chegou naqueles 3 milhões de pessoas e disse assim: gente, Deus está na nuvem, e Ele vai descer no monte, e quando Ele descer no monte, ninguém toca o monte, lavem as suas roupas, não toquem mulher. Ou seja, está querendo dizer que as mulheres não estavam junto com os homens, mulheres e homens não estavam juntos ali, os homens estavam na frente, as mulheres estavam para trás, não podia tocar em mulher alguma, e Moisés desceu para fazer isso. Agora, olha, no dia de Pentecostes, estava Maria e todas as Marias no mesmo lugar, no cenáculo, quebrando as barreiras. A gente tem igrejas hoje que senta a mulher de um lado, o homem do outro, por causa da lei, que a lei fala isso. Mas veja que no dia de Pentecostes, Maria e as outras Marias estavam lá com os discípulos, mostrando que nós não estamos mais vivendo essa lei, que agora nós estamos vivendo o Espírito. Agora Moisés desceu e santificou o povo, e Jesus, Ele subiu ao céu e deixou os discípulos limpos. Ou seja, Moisés teve que descer do monte para deixar aqueles homens limpos. Jesus subiu e deixou já os discípulos limpos. João 13:10 diz assim: Jesus, quando Pedro disse: me lava até a cabeça, Senhor, Jesus disse: vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu tenho falado com vocês. Então olha só, irmãos, como nós não podemos, e Pentecostes é libertação da lei, é libertação da lei. Para os judeus é apegar-se à lei. Não sei se vocês estão conseguindo entender a confusão que a igreja faz hoje. Vamos para o monte, porque Moisés foi para o monte. Aquele monte Sinai era um monte consagrado, porque Moisés tinha tido encontro com Deus naquele monte. Aquele monte era consagrado. Separa, santifica, porque o monte é consagrado. Não, isso é coisa de lei. A gente pode ir para o monte, mas o monte não é mais consagrado do que nós, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Certo? A gente não tem que fazer nada para se limpar. Jesus já nos limpou. Se Jesus não limpou você, você não é salvo. Agora vejam que as pessoas estão querendo viver Moisés, e nós estamos desmistificando isso. O que Moisés faz? Ele desce e ele santifica o povo, como se a gente tivesse que santificar o povo. Não, Jesus já nos fez limpos, se a palavra está dentro de nós, certo? Agora olha só, eles deveriam estar preparados para o terceiro dia,
né? No versículo 15 a gente lê isso, ó. Pega o versículo 15 aí. E Moisés disse ao povo: estáis, pois, prontos para o terceiro dia, não toqueis mulher nenhuma. Eles deveriam estar prontos no terceiro dia. E estar pronto era estar limpo, higienizado, e não tocar em mulher. Olha que tipo de limpeza que era essa. Agora, no Pentecoste, o que Jesus falou para eles? Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos 1,14 a gente vê que eles ficaram em oração. Ou seja, estar preparado na lei é viver em ritualismos, é um jejum, é você fazer alguma penitência, você sacrificar teu corpo, você não manter sexo com a tua mulher, que tem pessoas que fazem isso até hoje, né? Vou me santificar. Por que eles pegam esse negócio de santificar da lei? Agora, que é estar preparado para vir o Espírito Santo? É estar em oração. Jesus falou: fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram em oração esses dias. Então olha só, olha as diferenças. O povo foi colocado ao pé do monte. Veja, a gente pensa em monte aqui. Qual o maior monte que vocês já viram? Eu vi um monte lá indo para Morro Agudo, quando eu fui visitar um pastor, uma igreja de um pastor aqui. Um monte um pouco maior que essa igreja aqui. A gente olhou assim e falou: nossa. E eles falaram: é aqui que as igrejas oram, aqui tem poder. Eu já era bitolado naquela época, falei: será que aqui tem poder? Aí eu fui para Goiânia uma vez com um amigo meu, e aí o amigo meu falou assim: ó, aqui esse monte, tinha um outro monte, aqui é onde os profetas da cidade oram. Esse monte aí, ó, se você chegar perto dele, você sente a glória de Deus. Nós não vamos sair daqui para ir em lugar para fazer oração em outra cidade, em outro lugar, porque o poder não está nos lugares, o poder está em nós. Não existe isso mais. Aí eles bitolam nisso, né? É bitolado nessas coisas. Era um monte, o Monte Sinai tem 3 quilômetros. Quando a gente fala assim, vamos na vigília, o que a gente fazia? A gente pegava nosso carro, parava em frente à casa do meu pai e da minha mãe e subia ali. Quantos minutos a gente demorava para subir? 10 minutos, né? Quando era aqui nesse bairro aqui hoje, que é o Harmonia, a gente ia de a pé, a gente passava pela seringueira, descia a rua, demorava uma meia hora, a gente entrava no pasto lá. Gente, subir no monte nesse tempo demorava 3, 4 dias, porque é 3 a 4 quilômetros esse monte. Não é uma coisa normal que nem a gente pensa que é monte. O povo ficou no pé do monte, o povo não podia subir. Ou seja, por que Moisés desceu e falou assim: no terceiro dia vocês estejam prontos? Porque Moisés ia demorar 3 dias para chegar lá em cima. Moisés tinha 80 anos, gente. Que doideira, hein? Será que com 80 anos algum de vocês vai conseguir subir a Rua do Castanheiro ali? De boa? Não, de a pé eu digo. A irmã foi despertada pelo celular para estar aqui, porque ela dorme 8 horas da noite. Como que ela... Você já pensou ela com 80 anos? Vai estar igual minha avó, dormindo às 6 e acordando às 4. Não, Moisés tinha 80 anos e ele... Por que ele falou? Deus falou no terceiro dia, porque Deus sabia que Moisés ia demorar 3 dias para subir. Quando Jesus falou, subiu lá no Monte Tabor lá. Jesus subiu no Monte Tabor e viu Moisés e Elias. As pessoas falam assim: subiu lá. Tipo, parece que você lê na Bíblia e fala assim: ele subiu. Irmão, de 3 a 4 dias para subir. Já pensou a dificuldade que é subir? Tem algumas mulheres que nunca iam conseguir subir. E alguns homens também. Devido... Bom, olha aqui o que diz aqui a Bíblia. O povo foi colocado ao pé do monte, o povo não podia subir.
Olha só como que a lei faz o seguinte, eu sou Moisés, vocês todos são povo, então eu falo assim para vocês, eu vou para o monte agora e vou me consagrar, e domingo, quando eu chegar aqui, a glória de Deus vai descer sobre vocês, vocês ficam tudo no pé do monte, vocês são tudo servo. É isso que os pastores fazem. Não, eu me consagrei 30 dias. Quando eu chegar na cidade, vocês se preparam, vai ser tremendo. É lei isso, acabou isso é mentira. Nós não temos que deixar mais ninguém no pé do monte. Se um dia vocês verem eu pregando assim, colocando vocês no pé do monte, quando eu descer, vocês têm que me repreender, vocês têm que falar, pastor, vem aqui, mas está errado, você está se pondo como grande, e todos nós como pequenos, o Senhor tem um acesso diferente a Deus, e nós não temos o acesso, estou colocando vocês no pé do monte, só eu posso subir, só eu posso ter a revelação, só eu posso receber de Deus, e eu vou entregar para vocês o que eu recebi de Deus, porque esse é o sentido da lei, irmão. Moisés subiu, pegou as tábuas e deu para o povo, eu vou subir, pegar a bênção e dar para vocês, vocês são povo. Vejam, que as igrejas estão fazendo assim, porque assim, que jeito que a gente olha para o líder, quase um semideus, o líder tem mais poder que eu, o líder tem mais comunhão que eu, o líder pode ter acesso mais do que eu a Deus, então a gente tem um respeito assim, que chega a ser fora do comum por líderes, que se colocam como Moisés hoje, porque eles vão receber para dar para nós, mas é o Pentecostes da lei isso, o Pentecostes da graça, todos foram convidados a entrar no reino, todos. Atos 2, 37 e 38, Pedro falou assim, se arrependam, se convertam, para que os vossos pecados sejam perdoados, e o Espírito Santo possa vir sobre vocês, e vocês recebam tempo de refrigério na vida de vocês, vocês não precisam ficar no pé do monte, vocês podem subir junto comigo, isso aqui não é só para mim e para os 119 que estão comigo, isso aqui é para qualquer um, aleluias. Agora fala a verdade para mim, qual que é melhor ouvir? Qual que é melhor ouvir? Que eu vou até Deus e vou abençoar vocês depois? Ou que vocês podem ir aonde qualquer um pode ir em Deus e serem abençoados pelo próprio Deus? Qual que é melhor ouvir? Qual? Agora, qual que é mais cômodo? Eu não preciso fazer nada, o pastor sobe no monte por mim, me abençoa, e eu não faço nada, eu fico no pé do monte, eu sou o do pé do monte, mas acabou o tempo do pé do monte, irmão, não tem mais sopé, o monte, todos são convidados a entrar no mesmo espírito do Pentecostes, não na letra da lei. Vocês estão conseguindo entender o que é Pentecostes para nós? Agora olha só, que tiveram muito medo de tudo. Se você olha Êxodo 19, diz assim, Êxodo 19, 18, todo o monte Sinai fumegava. Olha só, o monte, quando Deus desceu, o monte fumegou, o monte começou a pegar fogo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, veja, fumaça preta, todo o monte tremia grandemente, e o glancor de trombina de buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Olha só que cena doida, o monte tremeu, teve medo, as pessoas começaram a ficar com medo. Êxodo 20, 18, olha, pega o Êxodo 20, 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som de buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe. O povo falou: o quê? Houve um medo
terrível, porque um monte de quase 4.000 metros ou 4 quilômetros, gente, se vocês pensar que 4 quilômetros, daqui, da nossa igreja, até a Aurora Forte Neves mais ou menos, é isso mais ou menos? Para o alto, assim, e um trem dessa altura, daqui na Aurora Forte Neves em pé, pegando fogo, fumaça saindo, vozes saindo, trovão, buzina tocando de todo lado, você não sabe para onde. Como que você não vai ficar com medo? E o povo, o que eles fizeram? Eles, saíram fora, muito medo, porque a lei é isso, a lei é medo. A lei nunca vai avivar a gente, a lei vai colocar um medo em nós, que a gente vai acabar saindo da presença de Deus. É isso que eu estou querendo dizer aqui, que o Pentecostes mostra que a lei acabou, já era. Agora olha no Pentecostes dos cristãos, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não teve medo, foram cheios do Espírito Santo. Teve vento, teve som, teve fogo. Veja que parece que é o Pentecostes mesmo. Por que teve esses elementos? Porque está replicando o que aconteceu lá no Sinai. É uma réplica do que tinha acontecido há 1.800 anos atrás. Está acontecendo de novo, mas aquele Pentecoste do 19 e 20 é para a morte, e agora o Pentecostes de Atos 2 é para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, porque nós não estamos no Pentecoste da lei, nós estamos no Pentecoste de Jesus. Amém? Olha só, Moisés subiu ao monte para ouvir. Então Moisés, olha que doideira que era esse negócio. Antigamente tem gente que pensa que isso está valendo, vamos subir para o monte para ouvir Deus. Moisés subiu e só ele podia ouvir, e o povo, quando ouviu, falou: não queremos ouvir, porque a voz da lei não é uma voz que vai nos levar para Deus. A voz da lei sempre vai nos distanciar mais de Deus. Então olha só, já no Pentecostes nosso, todos puderam ouvir, os que estavam dentro e os que estavam por lado de fora. Os que estavam por dentro ouviram o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O barulho foi tão grande que a cidade inteira se transportou para lá, para o lugar onde era o cenáculo. Todos puderam ouvir, e eles não ficaram com medo do que ouviram, ao contrário, eles foram atraídos por aquilo que ouviram. Olha cada diferença doida. O Pentecostes aqui do Êxodo 20, 21, Êxodo 20, 21, pega aí, nuvem, escura, trovão, trombeta, é isso que está aqui o Pentecostes, o Êxodo diz isso para nós. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Deus estava em densas trevas. Olha que doideira. Deus vai entregar um negócio para as pessoas, a lei. Por que a lei veio, gente? Porque esse povo saiu do Egito, e eles falaram assim: Moisés, o negócio é o seguinte, tudo que Deus disser, nós faremos. Moisés falou: vocês têm certeza? Eu vou subir para o monte, vou perguntar para Deus o que Ele tem para nós. Não, pode falar o que quiser. Aí Deus falou: então tá bom, já que eles vão fazer tudo, eles estão me pedindo algo, eu vou dar algo para eles. E daí Deus deu a lei para eles. Agora no Pentecostes a gente vê vento, a gente vê fogo, a gente vê som, a gente vê luz, a gente vê tudo também, igualzinho aqui, mas numa configuração diferente, de atrair as pessoas,
de encher do Espírito Santo, de trazer paz. Agora, olha que os mandamentos aqui, né, eu queria que você fosse para Êxodo 34, 29, vai para Êxodo aí, 34, 34, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Trinta e quatro, 29. Glória a Deus. Eu não quero participar desse Pentecoste da lei, não. Eu participo do outro, do Espírito. Nós somos participantes desse. Eu estou dando essas diferenças para a gente, tipo assim, nunca aceitar, porque as pessoas podem usar esses textos da Bíblia e dizer que a gente está vivendo esse Pentecoste, porque a lei foi dada no dia de Pentecoste. A gente tem que viver nesse sistema que Moisés estava dando para o povo: sobe no monte, recebe, é medo, é palavra de condenação, é trevas, é sofrimento, é afastamento, afasta fulano, afasta Beltrano, afasta Cicrano. Acabou isso, e o Pentecoste de Atos 2 está revelando para nós a vida que nós vamos viver. Olha só o que diz aqui, Êxodo 34, 29, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque Deus havia falado com ele. Então os 10 mandamentos foram escritos em 2 pedras, todo esse monumental espetáculo. Deus fez o monte inteiro pegar fogo, para escrever em 2 pedras. E Moisés desceu com as pedras nas mãos, uma de cada lado, 5 que é voltado para Deus, e 5 mandamentos que é voltado para o homem. Ele volta com as 2 pedras, e foi escrito na pedra. Agora, gente, eu gosto desse texto. Queria que vocês fossem para 2 Coríntios. Vai para 2 Coríntios 3:3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. E esse 2 Coríntios 3:3 está fazendo o paralelo de lei e espírito. Paulo está falando do Pentecostes aqui, no capítulo 3 de 2 Coríntios. Paulo está mostrando que nós vivemos outro Pentecostes. E Paulo escreveu isso, mostrando o Pentecoste dos cristãos, que é o que nós vivemos. Olha só, porque, 2 Coríntios 6:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Então, gente, o que acontece no nosso Pentecostes? O que aconteceu no Pentecostes dos judeus. Só que no Pentecostes dos judeus, Deus escreveu nas tábuas. No Pentecoste de Atos 2, Deus escreveu no coração. Certo? Então, veja que, se alguém disser assim, mas Pentecoste é lei, você pode dizer, sim, é lei, mas não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. As leis não estão mais por fora de nós, as leis estão dentro de nós. Elas não foram impressas em tábuas, em pedras, mas elas foram impressas dentro de nós. Olha o que Paulo está dizendo, fazendo um paralelo, que Deus escreveu na pedra, e no Pentecostes de Êxodo 19:20, e que agora Jesus escreveu no nosso coração com o Espírito de Deus. Então, em Êxodo, queria que você voltasse para Êxodo, capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. Veja que se você pegar aqui Êxodo, você vai ver a lei. Nós estamos fazendo alguns entendimentos aqui. Não sejam enganados por pastores, por pregações. Está misturando os 2 Pentecostes. Vamos viver no que Deus preparou para nós,
que é o de Atos 2, do Espírito. Olha só, Êxodo 31, 18 diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés do Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Escrita onde? Pelo dedo de Deus. Então dá a entender que Deus, né, pegou o indicador, como se quando a gente vai na praia, a gente não escreve na areia. Vocês que foram para a praia, vocês escreveram na areia? Ah, que vocês não têm sabedoria, né? Vocês não fez o coração, escreveu Samuel e Graziela. Não fez isso? Ah, vocês não foram para a praia, vocês têm que voltar. É como se Deus tivesse escrito igual a gente escreve na areia, mas agora foi na pedra. Ou seja, o dedo de Deus foi usado para escrever na pedra. E nós? Foi o Espírito do Deus vivo que escreveu dentro de nós as leis. Ai, se eu pudesse voltar para ver Moisés, irmão, vai com Deus. Vai lá para a pedra, para o monte que fumega. Não tem as músicas pentecostal, o altar está fumegando e está queimando meus pés. O monte que um dia foi Moisés. Eu não quero esse monte, esse fogo que fumega meu pé, não. Você está repreendido isso aí. Eu quero que o fogo pouse sobre mim. Veja que o Espírito, 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, 3 a 5, foi escrito com o Espírito do Deus vivo. E se você for para Atos 2, 4, diz assim: línguas repartidas como que de fogo. O que seria uma língua? Quando eu me converti, eu li isso, eu imaginei que uma língua gigante estava caindo sobre cada um deles. Um dia eu vi numa revista uma pessoa com uma língua assim para fora, eu recortei certinho, tirei um xerox e coloquei em cima desse versículo, línguas de fogo, porque eu pensava, como assim línguas? Eu tinha 16 anos, gente. Vocês nunca teve infância? Vocês nunca teve mente assim de criança? Depois de muitos anos, eu fui entender que línguas aqui são palavras de fogo, que a gente usa a língua para quê? Para falar, né? A gente usa a língua mais que tudo. Eu uso o quê? Para falar. Linguarudo. Línguas de fogo. Ou seja, pousou sobre nós palavras de fogo. Amém? Então não está mais escrito com o dedo de Deus, e não está mais em tábuas, mas está dentro de nós, escrita com o Espírito do Deus vivo. Agora, eu queria que vocês entendessem que quando a lei veio, 3.000 pessoas morreu. E quando o Espírito de Deus veio, 3.000 pessoas foram salvas. Olha só, Êxodo 32, queria que vocês fossem para Êxodo 32, 27. Gente, acabou de Moisés chegar com as tábuas da lei, a lei foi dada, está vigorando. Não tinha morrido uma pessoa, 50 dias ninguém tinha morrido. Eles já tinham 1 ano eles blasfemando de Moisés lá nas pragas. Moisés fazia um milagre, eles reclamavam de Moisés. 1 ano, depois de 1 ano eles são soltos. 50 dias vivendo no deserto, reclamando, murmurando, falando mal de Moisés, querendo apedrejar Moisés. Ninguém morreu porque não tinha lei. Então todo o pecado que eles praticavam, eles não morreram pelo pecado que eles estavam praticando, porque não tinha lei. Moisés chegou com as tábuas, já 3.000 pessoas foi para o quiabo. Por quê? Porque eles estavam adorando o bezerro de ouro. Um dos mandamentos qual era? Não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagem. Peraí, já está na lei. Agora se a lei está valendo, fizeram uma imagem. Qual que é o castigo por idolatria? Castigo por idolatria é morte. Então 3.000 já morreu no dia que Moisés chegou com as tábuas, vigorando. Está vigorando, gente.
não tinha morrido ninguém, 1 ano e 50 dias, e ninguém tinha morrido, e eles tinham feito de tudo com Moisés. Pobre desse Moisés, sofria que nem doido, murmurava de Deus, falava mal de Deus, falava mal de tudo, erravam. Chegou a lei, olha só, Êxodo 32, 27, né? Então ele disse, Moisés está falando, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e morreram do povo naquele dia 3.000 homens. Moisés está descendo do monte, lá em cima do monte Moisés ouviu o barulho de festa, e Deus falou: o povo já se corrompeu. Moisés já desceu do monte. Josué falou: está tendo festa lá, eles devem estar se agradando da presença de Deus. Moisés falou: não, esse povo já fez coisa tudo errada. Moisés desce, todo aquele ouro que eles tinham conquistado no Egito, das mulheres egípcias dada para as hebreias, foi dado. Eles fundiram um bezerro de ouro, estão adorando esse bezerro, começaram a fazer sexo um com o outro, orgias e bebedice. Quando Moisés chega, Moisés fica doido, e Moisés fala: quem for pelo Senhor vem para cá. Os filhos de Levi, por isso que Levi se tornou a tribo sacerdotal, foi nesse dia que Levi foi escolhido para ser a tribo sacerdotal. Nesse dia, Deus não tinha escolhido ainda a tribo. Se fosse por primogenitura, não poderia ser Levi, tinha que ser Simeão. Mas como quando Moisés disse assim: quem for pelo Senhor vem para cá, ou seja, quem não participou da idolatria, da prostituição, da bebedice, vem para cá. Os filhos de Levi, os levitas vieram, e olha o que Moisés falou: vocês peguem as suas espadas, vão de porta em porta e matem amigos, vizinhos e irmãos que estavam idolatrando, prostituindo e bebendo. 3.000 morreu. A lei é boa, né? O versículo 29 diz assim: então diz o Senhor: hoje foste separados para o Senhor, falando para os levitas que tinham feito esse trabalho. Foram os levitas que matou os irmãos, pois cada um foi contra o seu filho. Olha só, mataram o filho, olha que doideira, contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Ou seja, os pais viam, mata. Se está adorando outro Deus, mata. Então veja, né, que eles não tinham morrido nenhum, mas agora já veio a lei e já morreu 3.000. Agora olha, vocês conhecem esse texto de Atos, abre em Atos 2, Atos 2, gente, olha só, gente, é muito igual, assim, é muito igual, mas fazendo a diferença, os dois Pentecostes, que é a lei e o Espírito. Atos 2:41, você vai abrir aí em Atos 2:41, hoje a gente nem consegue entender o que é isso, né? Pega uma espada e mata 3.000 pessoas, né? Meu Deus, mas olha como que era esse tempo. Atos 2:41 diz assim: de maneira que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia foram acrescentados à igreja 3.000 almas. É coincidência? Vocês acham que é coincidência? Se no dia da lei morreu 3.000, e no dia que o Espírito desceu 3.000 foi salvo, gente, é muito paralelo, né? Assim, é que talvez a gente nunca pegou esses textos para fazer esse paralelo, né? Então, para concluir aqui, é muito doido isso aqui, hein? Porque eu fiquei admirado assim, morreu 3.000 e agora se salvou 3.000. Eu queria que vocês fossem para 2 Coríntios de novo. 2 Coríntios, eu podia ter pego na outra Bíblia, hein? 3, 2 Coríntios capítulo 3, eu queria que vocês fossem aí. Glória a Deus. 3, olha só.
Esse capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo está fazendo a sua análise do Pentecostes, da lei, e do Pentecostes, do Espírito. Então 2 Coríntios 3, 7, diz assim, e se o ministério da morte, gente, o ministério, o que quer dizer a palavra ministério? Se o serviço da morte, gravado com letras em pedras, olha, não tem como escapar aqui. Porque quando a gente fala assim, a gente não vive mais a lei. Tem pastor que fala assim, não, foi abolido a lei cerimonial. Qual que é a lei cerimonial? De matar animais, de sangue, de ir para o templo. Essa lei foi abolida. E a lei judicial, que é a lei judicial, olho por olho, dente por dente, foi abolido. Agora a lei dos 10 mandamentos não foi abolido. Agora olha o que está escrito aqui, se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi escrito em pedras? Os 10 mandamentos. Quem é o ministério da morte? É o diabo? É os 10. Os 10. Só tem 10 que foi escrito em pedra. Não tem como escapar disso. Veio em glória. Olha só, o ministério da morte, os 10 mandamentos, gravado em pedras, veio em glória. Nós lemos a glória. Qual que é a glória? É o fogo, é o tremer do monte, é a fumaça densa, escura, é muitas vozes, são trombetas, aquele grito. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Moisés ficou os dias lá em cima, nessa nuvem escura. Eles não conseguiam olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então olha, que é o ministério da morte. Agora se você for para o versículo 6 aí, 2 Coríntios 3, 6, diz assim, Paulo está fazendo a contraproposta aqui, falando que é a lei, falando que é o Espírito, que é o Pentecoste da lei e o que é o Pentecoste do Espírito Santo. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Glória a Deus. Então o ministério de quem? Do Espírito, pois a letra mata. Descendentes dos 10 mandamentos, são 603 então, porque 10, tira 10, ficam 603, as 603 são divididas em duas partes, para a gente poder estudar e entender, a cerimonial e a judicial. Então essas 603, elas descendem dos 10 mandamentos, certo? Foi feita para a organização litúrgica religiosa de Israel e a organização jurídica de Israel. Os advogados hoje nós, por exemplo, usam a Constituição de 1988, não é? Então quando eles vão lá diante do juiz, eles têm a Constituição e eles tentam defender o caso com Constituição. Os juízes de Israel pegavam a lei, e a lei era a Constituição, a lei civil. Ao religioso, as leis para o templo, a lei do sacrifício para o sacerdote, para os levitas, para os animais que eram degolados, que eram sacrificados, para a oferta de manjares, para todos aqueles tipos de ofertas que existiam centenas de ofertas de holocausto pelo pecado, muitas ofertas ali. Isso é chamado de lei cerimonial, que era específico para adoração no templo. Você viu que Jesus falou? Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. A lei do talhão lá, que é uma lei civil. Então Jesus está falando, não existe mais essa lei, a gente canta o sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou a estar na plateia, e você, é a lei, é lei, olho por olho, dente por dente. Não me ajudou? Quando eu ficar bem, você vai me ver bobo, tonto, e vai se arrepender, mas também não vou te ajudar. Olho por olho. Uai, o que? Falou mal de mim?
Quem falou mal de mim? Quem? Foi você? Chamou eu de Márcio aquele dia? Mônica. Pronto. Olho por olho. Dente por dente. O que? Monocelhuda? Ah, me chamou de narizudo? Monocelhuda. Pronto. Tá aí. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não viver a lei que regia Israel, né? Então vejam que nós estamos no ministério do Espírito. Olha só, gente, quando eu me converti, olha como que era a ignorância de 1995. 1995, li esse versículo aqui, ó, vou ler de novo. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra está falando do que aqui? O que é a letra? A lei e os 10 mandamentos. Nós não somos ministros dos 10 mandamentos. Se eu fizer eu estou fazendo a série do Novo Nascimento, vou acabar amanhã, domingo que vem eu vou começar a série dos 10 mandamentos. Cada domingo vai ser um mandamento. Eu vou ensinar os 10 mandamentos para vocês. Os 10 mandamentos é o ministério da morte, e eu vou ensinar para vocês. O que eu vou produzir em vocês? Se é o ministério da morte, eu vou ensinar isso. Qual vai ser o fim dessa série, depois de 10 domingos? Vai ter tudo cadáver aqui, ó. Porque a força do pecado, gente, isso aqui para mim é a coisa mais doida que tem na Bíblia. 1 Coríntios 15, 57 lá. Porque a força do pecado é a lei. Rapaz, todo mundo vai falar assim, a força do pecado é a carne. Olha aqui a carne dele. A força do pecado dele é a carne dele. A força do meu pecado é minha carne. Todo cristão vai falar assim. Aí Paulo fala, não, a força do pecado é os 10 mandamentos, é a lei. Então se eu pregar a lei aqui para vocês, ele vai se tornar um pecador pior do que ele é hoje. Olha a cara de pecador que ele tem, cara de botequeiro, que esse, como que chama? Não, esqueci esse cavanhaque. Aí de repente, o saideiro, eu misericórdia. O cara já foi, olha o que está no coração das pessoas. Você solta o gatilho e começa a tirar. Todo mundo queria falar isso para você. Eu falei, agora todo mundo vai ficar falando. Ou seja, depois dos 10 domingos dos 10 mandamentos, o Samuel, ele tinha uma fraqueza. Escolhe uma fraqueza para o Samuel. Ai, criptonita. Ai, criptosa. Lei. Qual? Digamos que o Samuel, ele no mundo, ele gostava do carnaval. Não, digamos. E ele tem essa fraqueza até hoje. Eu vou pregar dos 10 mandamentos, 10 domingos, gente. E a força do pecado é os 10 mandamentos. Então eu estou pregando a força para o pecado. Ele tem essa fraqueza. Gente, acabou os 10 domingos. O Samuel vai estar liberto dessa fraqueza ou ele vai estar mais envolvido nessa fraqueza? Ele vai estar na tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver. Então, se eu pregar os 10 mandamentos, estou pregando o ministério da morte, eu estou no Pentecoste do Êxodo 19. Para concluir, aqui ó, Êxodo, não, vamos aqui para o Pentecoste aqui mesmo, o Pentecoste de Paulo aqui, dando paralelo com, fazendo os dois. Esse capítulo aqui, ele é o intermediário entre o 19 e o 20 de Êxodo e o Atos 2. Versículo 13 diz assim: e não somos como Moisés. Meu Deus, gente, essa frase aqui já devia ser suficiente para a gente não pensar mais em viver Moisés na igreja. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Olha, Moisés, ele subiu no monte, ele ficou lá os dias, aquela glória entrou na pele dele, aquela glória brilhava,
e o povo não conseguiu olhar para o olho dele, e Moisés teve uma ideia, ele colocou um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele e não se assustar com ele. Mas Moisés sabia que aquela glória desvanecia. O que seria desvanecer? Moisés sabia que aquela glória acabava, estava acabando, terminando, sumindo. Ou seja, Moisés teve um sentimento até de vergonha, porque ele foi visto com o rosto brilhando. Ou Moisés está em espírito, Moisés é o cara, mas aquela glória foi diminuindo, então ele foi perdendo aquele brilho. Então, para que as pessoas não percebessem que ele estava perdendo aquela glória, ele colocou o véu, porque aquela glória, as pessoas olhavam para ele e não se sentiam bem, as pessoas olhavam para ele e se sentiam mal, porque era a glória do ministério da morte. Ou seja, eu estou cheio do ministério da morte aqui, cheio de glória da lei, vocês vão olhar para mim, vocês vão ter medo de mim, vocês vão se sentir menores do que eu, vou chegar perto de vocês, vocês vão se sentir condenados de alguma coisa que vocês fizeram, porque eu estou cheio da glória da lei. Era isso que as pessoas olhavam para Moisés e se sentiam muito mal, porque era a glória da lei, e Moisés sentia mais mal ainda, porque Moisés sabia que estava terminando aquela glória, porque a glória da lei termina. Gente, vocês já viram, né, as pessoas que a glória vai terminando, porque receberam a glória da lei? Pessoas que, nossa, foi para o monte, orou, buscou, se encheu, passa uns dias, irmão, uma semana, não consegue nem vir no culto. Gente que a gente fala assim, rapaz, esse cara está cheio de Deus demais, ele foi para o monte. Gente que ora e ao redor os gravetos ficam iluminados, e eles buscam, ou passa um ano, essas pessoas não conseguem nem vir no culto direito, aquela glória desvanece, porque não é a glória da graça, é uma glória buscada por justiça própria, não é essa glória que a gente tem que ter. Aí olha só, Nebo, Monte Nebo, Deuteronômio 34, morreu no Nebo. Olha, eu não sei muito de Moisés não. Agora olha só, para encerrar aqui, o versículo 18, e a gente vai encerrar hoje o que é o Pentecoste para nós. Bom, a glória da lei, ela vai sumindo, amém? Então você pode ver que tem muito irmão que tem glória de lei, vai desaparecendo, e essas pessoas têm a glória da lei. Quando elas estão com a glória da lei, elas começam a julgar todo mundo, começam a julgar, fulano está em pecado, fulano, tinha que ser todo mundo igual eu. Aí você não vai no monte, o fulano vai no monte, ele fica assim, que adianta cantar lá e não ir no monte? O negócio é ir no monte, fica com esse negócio, não, a igreja está fria. Aí eu vejo pessoa com o olho aberto na hora da oração, começa a ver tudo fraqueza nos outros, porque está com a glória do quê? Da apontar, do ministério da lei, faz as pessoas ficar mal, mas essa glória nele vai sumindo. Quando sumir nele, ele vai fazer tudo que ele viu nos outros, e mais ainda, porque não é uma glória que fica, é uma glória que termina, que acaba. Agora olha a glória do dia de Pentecostes, do Espírito Santo, versículo 18 aqui, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, amém? Todos nós, a mesmo linguajar de Atos 2,4, e todos foram cheios, todos, não é o mesmo linguajar de Êxodo 19, separa o povo, põe no seu pé, só Moisés sobe, e todos nós com o rosto descoberto, a gente não precisa colocar véu nenhum, estamos com o rosto descoberto, porque nós não estamos com glória de condenar, nós estamos com glória de salvar, então a gente não precisa cobrir rosto nenhum, a gente tem que mostrar o rosto, porque as pessoas vão ver em nós, não condenação, mas salvação, refletimos a glória do Senhor, a glória do Senhor,
a glória de Jesus, não a glória da lei. Somos transformados. Vocês viram quando divide a palavra como fica fácil de entender? Transformados. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha a glória que está em nós. Não é necessário cobrir rosto, porque a glória do Senhor não é a glória da lei. Moisés tinha a glória da lei, não era a glória de Jesus, era a glória da lei. E nós somos transformados, nós somos formados, nós deixamos de ser o que somos para ser diferentes do que somos formados pela glória que está em nós, e de glória em glória, quando a gente olha para Jesus, na mesma imagem. A imagem aqui não está falando de nós, não está falando da lei, mas a imagem é Jesus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente recebe a glória dele, pelo Espírito do Senhor, e nós somos transformados. É o ministério de quem? Do Espírito Santo. Amém? É o Pentecostes. Para nós, a gente tem que viver esse Pentecostes, se a gente foi batizado com o Espírito Santo, e a gente passou por esse dia maravilhoso, que é o nosso Pentecoste pessoal. Não vai acontecer mais um Pentecostes, né? Os judeus todo ano, 50 dias depois da Páscoa, se você procurar nas redes sociais, você vai ver, pega a Páscoa, 50 dias depois você vai ver, judeus comemorando o Pentecostes. Igreja Católica também comemora o Pentecostes. Nós não vai mais acontecer isso, porque já aconteceu, do Espírito descer nesse dia. Mas o nosso Pentecostes pessoal nos transforma de glória em glória. Amém? Quem está misturando graça com lei, é a mesma coisa de misturar água com óleo. Não mistura, não tem como misturar. Aí não vai acabar vivendo lei e nem graça, vai viver no meio, regaço. Agora você imaginou uma pessoa que está na igreja da lei, só lei, se ela pecar, como que é o olhar dos Moisés para essa pessoa que pecou? Ó, quem já foi alvo de Moisés falando, vixe, nossa senhora dos evangélicos. Por quê? Vive lei.